Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona o processo de instalação do InfoAudio, tá? Integrado ao Sysrad, conectando as duas bases com o InfoConnect, beleza? Vamos lá. Primeiramente, para instalar o InfoAudio, tá? A gente tem que liberar alguns recursos do Windows. Então a gente vai entrar no painel de controle, vai entrar em Programas e Recursos. Vamos em ativar ou desativar recursos do Windows. Ele vai abrir essa janela aqui. Vamos aguardar. Então, ele abriu essa janela, né, com os recursos do Windows. A gente pode expandir aqui. E a gente vai marcar aqui, ó, Net Framework 3.5. Não adianta só marcar a caixa, tá, pessoal? Tem que clicar no maisinho e selecionar tudo, tá? Net Framework 4.8. Tá? Todos, tudo, tá? E aqui em serviços de internet, de informações de internet, tá? Você expandir todos, tá? Menos servidor FTP. Servidor FTP não precisa. E você vai marcando, ó. Marca tudo, tá, pessoal? Aqui no recurso de desenvolvimento de aplicativos, você não marca o CGI. CGI não necessita. O resto pode marcar tudo. E aqui em segurança, marca tudo. Servidor FTP não necessita, tá? E aí dá um OK para o sistema instalar. Ele vai pedir que, se o Windows estiver atualizado, ele não vai perguntar isso. Mas quando falta atualização do Windows, ele vai pedir que o update baixe os arquivos, tá? Então você marca e deixa instalando. Então, pessoal, ó, o Windows concluiu as alterações solicitadas, tá? Aí a gente clica em fechar. Essa seria a primeira parte. Após isso, a gente vai começar a instalar, tá, o banco de dados SQL Server da emissora. Então, ali na pasta apps tem uma pasta InfoAudio, tá? Esse arquivo aqui, ó, do OneDrive é o SQL, tá? Eu vou pegar e vou extrair. Enquanto ele extrai, eu já vou pegar o banco de dados do cliente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não lembro. Ah, já está ali, ó, Mais Comunicação São José dos Pinhais, tá? Então, vamos deixar ele extrair. Aqui está o banco de dados, tá? Tem a base de dados normal e a base de dados de log do InfoAudio. Então aqui eu já posso colocar SQL Server 2019. Depois eu posso até excluir essa pasta sem problema. Então vamos lá. Tem dois instaladores, tá? Um é o banco de dados e o outro é o gerenciador do banco de dados, tá? É o SQL Studio no caso, né? Como se fosse o Flame Robin do nosso Firebird, tá? Então, vamos instalar o SQL. Ó, vamos instalar uma nova instância, tá? Standalone. Marcar que aceita os termos, dá um next. Não precisa marcar que para ficar checando os updates, tá, da Microsoft. Clicamos em next.
que ele vai dar apenas um warning, que é do firewall do Windows, tá? A gente tem que liberar umas portas, tá? Para o SQL se comunicar. Aqui não tem problema nenhum, é só clicar em Next. Next nessa parte também, tá? Caso a princípio não usa o SQL Server Replication, tá? Não utiliza. Mas também se deixar marcado ou não, também não faz diferença nesse caso, tá? Só dá um Next. A instância, tá? SQL Express. Next novamente. Nessa tela aqui, pessoal, não marca garantir o performance do volume, não precisa marcar essa opção. Porém, aqui no SQL Server Browser, tá? Marca como automático. E clique em Next. Nessa parte, o Infold não usa o Windows Authentication Mode, tá? Usa o Mix Mode, que é aqui que você coloca aquela senha padrão da Informa, tá? Para o usuário do banco. O usuário é SA, né? Padrão. E a senha é P maiúsculo, tá? A, cifrão, W, 0, RD. E password, né? Então, P maiúsculo, A, cifrão, W, 0, RD. E clica em Next. E aí aguardar a instalação. Ó, então ficou tudo com sucesso, tá, pessoal? Aqui, ó. Todas as instalações bem sucedidas. É só dar um close. Agora podemos fechar. E agora vamos instalar o SQL Studio. Instalar. Enquanto ele está instalando aqui. Vamos descompactar aqui a base. Então aqui tem os dois bancos, tá? Da Mais FM de São José dos Pinhais, né? O banco do sistema do InfoAudio e o banco de logs, tá? De registros e eventos. Ó, aqui ele pede para reiniciar o PC, tá? Para concluir a instalação do SQL Server Studio, tá? Então o que eu vou fazer? Antes de reiniciar, o que eu já vou fazer? Eu vou lá no Windows, tá? No disco local C, na pasta Windows, em sysww 64. Vou procurar aqui por SQL, ó, vai estar aqui essa aplicação. Eu vou em SQL Server Network Configuration, Protocols for SQL Express. Aqui em TCP/IP eu vou clicar aqui onde está Enable, eu vou clicar em Yes, vou aplicar, vou dar um OK aqui. E aqui em IP Address eu vou lá embaixo, na porta TCP aqui, ó, IPAL, tá 1433, que é a porta de conexão, tá? Da aplicação nossa do InfoConnect, tá, pessoal? Aplicamos. Ele vai dizer que precisa reiniciar o serviço, não tem problema, eu vou reiniciar a máquina, dou um OK. Um OK aqui também. Agora sim, eu vou reiniciar a máquina. Assim que a máquina voltar, a gente continua o processo de instalação. Máquina reiniciada, agora vamos continuar a instalação.
Vamos aqui no iniciar, vamos SQL. Vamos abrir aqui o Microsoft SQL Server Management Studio. Aqui nessa tela a gente vai clicar em SQL Server Authentication. E aqui nós vamos colocar usuário SA e o password P, aquela senha, password, tá? P maiúsculo A, cifrão, cifrão, W, 0RD. Aí ele vai abrir aqui do lado. E vamos restaurar a base. Clicamos aqui em Database, botão direito. Restore Database. Device. Clicamos nos 3 pontinhos. Vamos em ADD. A base está no S, apps, InfoAudio, mais FM. Restauramos a primeira base. E vamos dar um OK. Qual o nome que eu vou dar para essa base, tá? Eu geralmente, pessoal, para as rádios que eu estou instalando, eu coloco uma nomenclatura da rádio, tá? Então aqui eu com alguma coisa que identifique. E geralmente em caixa alta. Então eu coloco mais, ou assim, tá? Mais FM. Como é São José dos Pinhais, eu coloco SJP, tá? E esse nome vai ser o padrão, tá? Eu vou copiar ele aqui, certo? Vai ser esse nome mais FM SJP e dou um OK. Aqui, ó, ele vai restaurar com esse nome. E eu vou aqui também, botão direito em Properties, tá? Isso é uma coisa minha, tá, pessoal? Particular minha, eu gosto de fazer assim. Eu vou aqui no nome, coloco o padrão e aqui, ó, antes do underline log, eu copio o nome e dou um OK. Eu vou fazer a mesma coisa com a base de logs. Botão direito, Restore Database, Device, File, ADD. Eu vou restaurar a base de log. OK. Aqui antes do log, eu coloco o nome padrão que eu deixei. Dou um OK. Ó, e ele fica nesse padrãozinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá em Properties, Files. Antes do log, só onde diz em branco, apenas substituindo o em branco pelo nome da base que eu coloquei. E dou um OK. Assim que eu faço. Então a base está restaurada, pessoal. Posso fechar o Microsoft SQL Server. E agora vamos para a instalação do InfoAudio. Vamos aqui, PPS, InfoAudio. Aqui o Sysrad já está instalado, tá? Nessa máquina, a base também. Então vamos para a instalação do InfoAudio. Instalador InfoAudio, português. Aqui, pessoal, essa rádio não vai usar o Music Master, não vai usar o Viewer, tá? O resto sim, é Web de integração, central de aplicativos, automação de estúdio e gerenciador de serviços. Clique em avançar, 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 avançar. E aqui a gente dá um nome para o arquivo de configuração. Eu vou colocar o nome do arquivo de configuração, o mesmo nome que eu coloquei, tá, da Mais FM de São José dos Pinhais. Eu vou deixar esse nome aqui. O servidor, incluindo a instância. Como é local, a instância é ponto barra invertida SQL Express. O nome do banco, mais FM SJP. Usuário SA e a senha P maiúsculo A, cifrão, cifrão, W, 0RD. E aí a gente clica em testar conexão. Ó, conectado com sucesso. Aí a gente clica em avançar.
e instalar. Feita a instalação, o Infod vai pedir para reiniciar a máquina, tá? Nesse caso não necessita, tá, pessoal? Não tem necessidade alguma. Se vocês quiserem reiniciar, ok, mas não tem necessidade para reiniciar. Tanto que já vem marcado aqui, ó, não, eu vou reiniciar meu computador depois. A gente conclui, tá? E agora vamos à validação da licença do sistema. Aqui eu já posso clicar com o botão direito atualizar, para eles aparecer os ícones tudo certinho. Vamos. Esse setup.s é o gerenciador de licenças, tá? da Informa. Então, vamos executar ele também. Enquanto ele executa aqui, vai abrir o validador de licenças, fazendo, eu já vou executar aqui, ó, liberar portas do firewall. Ó, então ele já adicionou várias regras necessárias, tá? Isso é um batch que a própria Informa passa, tá? Que para você executar, que libera as portas no firewall. Então vamos clicar aqui em instalar. Ele vai abrir essa janela. A gente vai em configurações, troca o localhost aqui por 127.0.0.1. A porta é a 15.000, salva a configuração do serviço de validação. Clica aqui, ó, aqui selecione uma opção para executar e clica em resetar serviço do servidor web. Clique em executar. Agora sim ele resetou. Clica em instalação de licenças. Agora nós vamos adicionar a licença da massa da mais de São José dos Pinhais. Essas licenças, essas bases de dados, arquivo de base de dados, o pessoal da Informa envia para a gente, tá? Por e-mail. Então eu vou pegar a licença aqui do InfoAudio de São José dos Pinhais, vou copiar, vou colar aqui e vou adicionar. Ela está aqui, adicionei, mas não está processada. Agora eu clico em instalar licenças. Ó, processo de instalação de licenças finalizado. Agora está instalada. E aqui em listagem de licenças instaladas, eu clico em atualizar. Pronto, está aqui a licença, tá? InfoAudio YT. Agora eu posso clicar em fechar essa janela. E agora vamos abrir o InfoAudio pela primeira vez apenas para configurar o banco, tá, pessoal? Depois para a configuração de layout do sistema, do InfoAudio, tá? Tudo isso tem aquele vídeo que eu já fiz, né? Que mostra como configurar o layout do InfoAudio desde o início, tá? Aqui eu vou abrir só para configurar o caminho do banco. Aqui no nome do IP, tá? Servidor de validação é local, tá? 127.0.0.1. Valido e salvo. Aqui ele vai dizer, ó, não existem licenças instaladas que estejam ativadas para essa máquina. Quando abre o InfoAudio pela primeira vez, pessoal, tem que ir lá no player e validar a licença lá. Validando a licença, o InfoAudio não abre porque não tem nenhum dispositivo de áudio detectado. Beleza, sem problemas. Vamos instalar um VB Cable aqui só para ele poder abrir.
Só para o InfoAudio detectar uma placa de som, tá pessoal? Beleza, já instalou, já detectou uma placa de som aqui no dispositivo do Windows. Então o InfoAudio vai abrir agora. Legal. Aqui, ó, do jeito que ele abriu, eu vou clicar aqui, ó, na logo do sistema. Clique em validar licença. Aí ele vai dizer, ó, necessário ativar essa máquina para continuar. Clique em ativar. Vai abrir essa janela. A gente seleciona a licença que foi inserida e manda ativar. E confirma a ativação do produto. Certo? Agora, a gente pode fechar o sistema. E quando for abrir a primeira vez, agora vai entrar pedindo o usuário, tá? O usuário padrão da instalação, do início, tá? Isso depois vocês configuram, na área informa, e assim é tá? Depois, lá na central de aplicativos, vocês vão criar os usuários para cada locutor, vão alterar a senha do usuário informa para aquela nossa senha padrão, tá? Da Yang, entendeu? E aqui vocês fazem algumas configurações, ó. Eu geralmente, por padrão, tá? Ó, a licença da Yang, YT, ele já apareceu nossa logo, tá? Eu tiro aqui o Shuffle, Shadow, Gravador. A rádio, por exemplo, a mais aqui, ela tem disparo satélite, mas quem tem as afiliadas, essa aqui é geradora, então não precisa de disparo satélite, não precisa de áudio externo. Pausa neutra é um recurso bacana. O que é o pausa neutra? É o autômata, tá? Nossa. Disparos sonoros não vão usar, o bip, monitor de reproduções também não vão usar. Disparo de bloco eles vão utilizar, que seria os gatilhos de sincronização, tá pessoal? Depois eu explico. Ajuda não, tá? E o resto, ó, pode ver que já saiu várias coisas aqui, tá? Posso mudar a ordem de algumas coisas aqui, tá? A temperatura não está vindo porque tem que configurar na central de aplicativos, mas isso é um papo para... aqui eu vou selecionar a placa de som. Eu selecionando o que rodar nessa placa de som vai ficar modulando aqui nessa anteninha, tá? Mas são outras coisas, tá? Não vem ao caso nessa questão que a gente tá vendo aqui, tá, pessoal? Então depois a gente faz a questão de configuração de layout do sistema. Então o sistema, o InfoAudio está instalado.